Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte. Nesse momento, nós vamos trabalhar o vídeo 3 e a fase 4, que é uma fase chamada acabamento. Nessa fase, o quadro já começa a ganhar uma certa beleza, mas ele ainda não está pronto, tá? Então, eu vou passar para vocês agora a lista de materiais. Primeira coisa que você vai pegar é azul cobalto, azul cobalto, branco de titânio, alizarim crison, verde esmeralda e amarelo indiano. Vou dizer os números de cada uma. São tintas da marca da Cofix. Eu tenho aqui o branco de titânio, número 102, o azul cobalto 66, o alizarim crison 104, o verde esmeralda 73 e o amarelo indiano 52. Nessa fase aqui, ó, a tela já secou porque seca rápido, né? Já que a gente dilui bastante. Nessa fase agora nós vamos trabalhar o céu. Então você vai pegar aqui, ó, o seu diluente. Esse aqui é o diluente de eco da marca Cofix. Eu gosto dessa marca, tá? Eu acho que é uma das melhores aqui no Brasil. E o nome desse diluente é diluente de eco. Mas se você não tem esse diluente, você tanto pode usar o EcoSolve, como também pode usar o solvente inodoro, que é da marca Gato Preto. Tanto você pode usar o EcoSolve, que é da Acrylex, esse aqui, ó, EcoSolve da Acrylex, como você também pode usar o solvente inodoro da marca Gato Preto, como pode usar o diluente Eco da marca Cofix. Você vai colocar o seu diluente numa pequena vasilhinha como essa, ó, que eu coloquei aqui dentro. Você vai pegar aqui, ó, o branco com o azul. Como a gente não está na fase de acabamento final, você pode simplesmente deixar o branco com o azul mesmo, não tem problema. Você vai colocar o seu pincel aqui dentro do diluente e você vai diluir a sua tinta. Não sei se vocês lembram que eu disse que na fase passada a tinta tem que escorrer na paleta. Nesse caso aqui, ela não pode escorrer. Na fase 4, que é o acabamento, a tinta não pode escorrer na paleta, tá? Não pode. Porque agora você já quer uma tinta menos diluída, ok? Uma tinta menos diluída não pode escorrer, ó. Ela agora já tem uma cobertura melhor. Perceba que eu não acrescentei óleo de linhaça, eu acrescentei só o diluente. Por que eu acrescentei só o diluente? Porque eu quero que essa tinta ainda seque rápido, para que eu possa ir para a fase de acabamento final, que é a última fase, ok? Então é na última fase que a gente trabalha usando o óleo de linhaça. Por enquanto a gente continua usando apenas o diluente. Perceba que a cobertura da tela agora está bem melhor, porque a gente já está numa fase menos diluída. Essa que nós estamos trabalhando agora é a fase 4. Eu estou colocando só azul cobalto com branco. Às vezes quando eu estou dando aula, eu ensino já a colocar o verde, o vermelho, o amarelo. Mas como essa fase ainda não é a fase final, é desnecessário. É um pouco de perda de tempo, você está já adicionando. Às vezes eu faço só por questão de didática, mas aí não vai precisar colocar as outras misturas agora. No momento estou colocando, ó, só azul cobalto e branco e mais nada, tá? Para essa fase aí do céu. O máximo que você pode fazer é colocar um azul mais escuro na parte de cima, com menos branco, e um pouco com mais branco na parte de baixo já seria o suficiente para essa fase, que ainda não é uma fase final, ok? Eu faço dessa maneira, com camadas, pela questão da qualidade da pintura, para que a tela tenha uma cobertura maior. Ó, agora eu estou colocando um pouco mais de branco na mistura. Que branco é esse? Branco de titânio, número 102. O branco de titânio você pode encontrá-lo em todas as marcas, tanto na Cofix, quanto na Acrylex, como na Gato Preto. Já existem algumas cores que você não encontra em determinadas marcas. Por exemplo, o alizarim crison da marca Acrylex, ele nem é avermelhado, ele é um tom de marrom.
Então nem adianta comprar o alizarim da marca Acrylex. Se você for comprar da marca Acrylex, é melhor você comprar o carmim mesmo, tá? No lugar de comprar o alizarim, compre o carmim. Só compre o alizarim para fazer essas aulas se for da marca Cofix. Se não for, se você for comprar de outra marca, compre mesmo o carmim. O carmim chega mais perto do que o alizarim, porque o alizarim da Acrylex, ele é um pouco marrom. Eu sei que geralmente no YouTube as pessoas gostam de ver os vídeos acontecer de maneira mais rápida, né? Gosta que o professor já faça e o quadro já apareça. Só que esse não é o meu método de trabalho. Eu prefiro trabalhar com camadas por questão de qualidade de pintura e qualidade de cobertura de tela. Já que onde eu moro eu não tenho telas de muita qualidade, então eu prefiro trabalhar com camadas, porque com camadas eu tenho um resultado bom, independente da qualidade do tecido. Sendo um tecido bom ou sendo um tecido mais fraco, como eu vou trabalhar em cima das camadas, eu sempre vou ter um resultado do jeito que eu espero. Se você trabalhar com um tecido ruim, trabalhando direto, você vai ter muita dificuldade para fazer o acabamento. Você não vai conseguir um bom acabamento. E no caso aqui, trabalhando com camadas, independente da qualidade da tela, eu vou ter sempre um bom resultado. E como a gente no Brasil tem muita dificuldade, principalmente no Nordeste, de encontrar boas telas, eu prefiro trabalhar nesse método de trabalhar com camadas, deixando para trabalhar a cor correta só na fase final, que é o acabamento final. Lembrando que esse céu, por enquanto, só tem azul e branco. Depois é que a gente vai trabalhar aí a questão das cores corretas do céu. Como não é fase final, eu vou deixar para trabalhar a cor correta depois. Essa tela vai demorar a média uns 5 dias para secar, mas quando ela secar a gente já vem direto concluindo já o trabalho, porque aí já vai ser fase final. A gente já vem fazendo o céu, já vem terminando todas as partes do quadro. E por último a gente sobe a árvore, né, que será um IP. Agora vamos trabalhar as tonalidades das árvores. Eu vou continuar com o azul cobalto para poder criar uma harmonia entre as árvores e o céu. Vou continuar com o mesmo pincel. Vou pegar aqui azul, que é o azul do céu, verde, vermelho e bastante amarelo. Azul, verde, vermelho e amarelo. Bastante amarelo e vermelho e azul para o fundo das árvores. Vou molhar no diluente, mas não a ponto da tinta escorrer na tela. Perceba que ela não escorre, certo? A diluição é só para ela ter uma secagem mais rápida, mas você não precisa diluir a ponto que ela venha a escorrer. Eu vou colocar aqui na minha mistura um pouco mais de amarelo, pouco não, né? Bem mais amarelo e vermelho. Vou tocar lá no diluente. Toquei no diluente, vou pegar praticamente esse amarelo todo e vou pintar essa parte aqui atrás. Você pode fazer essas cores das árvores conforme a sua vontade. Não precisa ficar preso à referência. Você pode mudar a hora que você quiser, tá? Deixa eu colocar só mais amarelo aqui, porque acabou meu amarelo. Lembre-se que eu estou usando só azul cobalto, alizarim, verde esmeralda e amarelo indiano. Não estou usando mais nenhuma cor, além dessas cores que eu acabei de falar. Vou pegar aqui, amarelo indiano. Vou pegar aqui só um pouco de branco para dar uma cobertura melhor. E vou pegar alizarim e um pouco de azul. O branco vai dar mais cobertura a essa tinta. Então vou trabalhar aqui, Aqui eu tenho uma árvore mais clara. Eu vou ter várias tonalidades aí nesse fundo, na verdade. Várias.
Aqui eu já vou colocar um tom mais escuro. Pode encostar no céu, tá? Pode encostar no céu. Aqui eu coloquei agora um pouco mais de azul, vermelho e verde. E não coloquei nem amarelo nem branco. Aí por isso que escureceu já um pouco mais. Aqui atrás a gente vai ter várias tonalidades de árvores. Por isso que eu estou colocando aqui, ó, vermelho, amarelo, verde, várias cores. Encosta um pouco no céu. Não esquece de encostar no céu. Agora eu vou fazer uma cor bem escura usando alizarim. Ó, a cor mais escura que você pode conseguir é usando alizarim, azul cobalto e verde esmeralda. Você consegue a cor mais escura. Se você quiser, pode pegar um pouco do azul ultramar também, que é o 68, ó, azul ultramar. O azul ultramar é um azul mais escuro do que o azul cobalto. Muito bom para fazer cores mais escuras. Não esquece de dar um toque no diluente, porque o diluente é quem vai fazer a tinta secar mais rápido. Se você não der um toque no diluente, o que vai acontecer é que aí vai demorar praticamente uma semana para secar. Se você estiver usando Cofix, se você estiver usando Acrylex, que é o que a maioria no Brasil tem, você vai passar em média um mês para poder secar a sua tinta. Um mês é muito tempo, né, para você esperar. Pelo menos eu acho muito tempo. Então, se você estiver usando Acrylex, você vai no diluente, você vai dar 5 gotas de secante de cobalto. Isso se você estiver usando Acrylex ou gato preto. Mas detalhe, você vai pintar no ambiente aberto, porque o secante de cobalto ele faz muito mal à saúde. Pode até provocar câncer a curto prazo, né? Então, se você tem só tinta Acrylex, você vai pintar no ambiente aberto e ventilado. Beleza? Se você for usar Acrylex, você dá aí 5 gotinhas no diluente, não na tinta, no diluente. Você vai dar 5 gotas de secante de cobalto no diluente. E com o diluente você vai pegar o pincel, encostar no diluente e passar na tinta, tá? E colocar na tinta. Agora eu estou fechando. Essa cor que eu estou colocando são as cores que eu vou usar no fundo das árvores. Por isso que eu estou fechando. Essa cor que eu estou usando aqui, ela vai ficar embaixo das árvores, tá? Encosta aí no céu. Pronto, essa árvore aqui vai ser um tom mais amarronzado. Por isso que eu usei essa cor. Olha aí, aqui vai ter uma árvore com um tom mais amarelado. Por isso que eu agora mudei de cor. Essas cores que eu estou usando são as cores que vão ficar no fundo das árvores. Não na parte de cima, mas na parte de baixo. Embaixo das árvores. Agora vamos pintar essa outra parte aqui. Quando quiser fazer uma cor escura é só botar azul, vermelho e verde. Verde esmeralda,
alizarim e o azul ultramar e um pouco de azul cobalto para criar uma harmonia com o céu. Colocar um pouco mais de azul e verde para puxar para um tom esverdeado. Vamos apagar essa árvore, depois a gente faz. Ela aí não está tendo finalidade nenhuma. Só atrapalha, né? Então não precisa deixar essa árvore aí. Pode tirá-la e depois a gente faz ela por cima. Essa fase chama-se fase de acabamento, por quê? Porque esses fundos que estamos colocando aqui, ele já vai fazer parte do acabamento, mas o acabamento final é a parte que vai pegar por cima dele. Por isso que a gente chama de acabamento, porque essa parte já faz parte do acabamento, mas ainda não é o acabamento final. O acabamento final ele é a parte que dá os detalhes. Se você pensar como uma construção, você vai pensar a queima como se fosse a terraplanagem, tá? O esboço como se fosse a planta, né? Que é onde as paredes vão ser levantadas, você faz as marcações. O mapeamento, as próprias paredes, né? O mapeamento seria as próprias paredes da casa. O acabamento seria o reboco, né? A parte de reboco, e o acabamento final seria a pintura das paredes. Seria aí já a parte da pintura das paredes, tá? Então aí você teria a sua casa totalmente construída. Só que depois que você pinta as paredes, ainda vem os móveis, né? Que é a parte de quê? De decoração, né? Que é você acrescentar uma pessoinha, que é você acrescentar um cavalinho, que é você acrescentar pequenos detalhes que não fazem parte da paisagem, mas que você acrescenta. Mas aí já faz parte da decoração da casa, já não é mais a casa. Já seria o quê? Um lustre, seria uma torneira de alumínio, uma torneira de aço, inox. São coisas que você coloca apenas para ornamentar, mas a casa em si, essas coisas não fazem parte. Tanto que quando você vende a casa, algumas pessoas retiram esses objetos, porque eles não fazem parte da casa, eles são apenas ornamentações. Aí seria já a parte 6, né, se a gente fosse pintar. Que aí já é acrescentar uma pessoa, que já é acrescentar... aqui eu estou colocando amarelo com vermelho e um toquezinho de verde ou de azul, para fazer a parte que vai ficar no fundo das telhas. Detalhe, nessa fase já entrou o branco, viu? Tanto diminuiu a quantidade de diluente, mas perceba que o óleo de linhaça não entrou ainda, nessa fase 4. Então, nessa fase 4, a gente fez o quê? Acrescentou o branco, que não tinha entrado até o momento, e diminuímos a quantidade do diluente. Então isso foi o que aconteceu nessa fase 4. Foi a principal mudança da fase 3 para a fase 4. Na fase 3 a quantidade de diluente é grande, né? Tanto que a tinta escorre e não temos o branco. Na fase 4 a quantidade de diluente diminui bastante, né? E já acrescentamos o que? O branco, que não era presente em momento nenhum. Ele agora passa a fazer parte. Ó, tanto que eu estou fazendo aqui a cor da parede, eu já estou colocando branco. Ó, branco, amarelo e um pouco de vermelho. Antes não tinha branco, agora já entra o branco. Existe uma coisa chamada cura do cimento. Quem é da área de construção sabe que depois que você reboca uma parede, você não pode pintá-la imediatamente, você tem que esperar o cimento curar, que é a cura do cimento, ou seja, aquela parte do sal que tem no cimento. O cimento ele possui sal na sua composição. Esse sal ele cura, né? Ele não mais vai interferir em nada.
Porque se você rebocar e no outro dia você pintar, esse sal vai fazer com que a tinta não consiga se aderir ao reboco e com pouco tempo de pintura ela solte totalmente da parede, pouco tempo. Então essa parte aqui também poderia fazer parte, ou seja, depois que você termina de fechar essa parte de acabamento que a gente comparou com o reboco da construção, você tem que esperar até a tinta secar, tá? Não pode já dar o acabamento final por cima, que na construção seria a cura do cimento, tá? Então você vai esperar aí um tempo, esperar a tela absorver a tinta, o óleo, para você poder dar continuidade. Você poderia num dia só chegar nessa fase aqui, como você sabe que poderia quase que no mesmo dia levantar a parede e com pouco tempo, no dia seguinte você já pode fazer o reboco. Aqui é mais ou menos o seguinte, você pode já terminar de fazer a queima, o mapeamento e já fazer essa parte de acabamento. Agora, do acabamento para o acabamento final, tem que esperar um tempo, porque é o tempo que a tinta vai secar, beleza? Então, para você ver a semelhança da construção de um quadro e a semelhança da construção de uma casa, é parecido. Se você olhar bem por esses conhecimentos, dá para você fazer até uma comparação, uma analogia, né? Da construção de uma casa com a construção do próprio quadro. Agora eu vou para a parte... Deixa eu só jogar mais um pouco. Eu diminuí o pincel, agora eu peguei o pincel número 10 da referência 442. Vou jogar um laranja aqui embaixo. Se você pensar bem, dá para fazer uma comparação nessas fases que eu trabalho com as fases da construção de uma casa. Por isso que eu digo, para mim, pintar não é um acontecimento, pintar é uma construção. Ok? Justamente por essa comparação que eu consigo fazer entre a construção de uma casa e a construção de um quadro. Para mim, ambos são uma construção. Lembre-se que agora entrou o branco, né? Agora o branco já vem para clarear mais ou menos tudo. O branco não fazia parte do nosso trabalho, agora ele faz. Ó, essa cor que eu estou colocando aqui, ela foi amarelo com branco e um pouquinho de alizarinho. Amarelo, indiano, branco, um pouquinho de alizarinho e pode dar um toque também no verde esmeralda, para ficar um tom mais marronzinho, para a gente trabalhar essa parte aqui do gramado. Lembre-se de diluir, mas não a ponto de escorrer, tá? A tinta não pode escorrer na paleta. Então essas são as fases que nós estamos trabalhando, essa é a fase 4. E para o fechamento do quadro nós teremos a fase 5, que é a própria conclusão. Eu fiz uma analogia entre a construção desse quadro e a construção de uma casa e ligando cada fase, eu chamei a parte da queima, eu poderia chamar de quê? De terraplanagem, né? Que é quando você pega o solo cheio de falhas na construção e você passa uma máquina para planar o terreno, para melhorar a condição do terreno. A parte da construção da planta, né, que é a estrutura da casa, a gente chamou de quê? De esboço, né, que é o desenho, que é onde as paredes vão se levantar. Você faz as marcações para poder depois fazer a casa. Essa parte eu chamei de esboço. Depois o levantamento das paredes, eu chamei de quê?
eu chamei de mapeamento das cores, que é onde você marca onde vai ser a cozinha, onde vai ser a parede, você já vê tudo muito bem definido. Depois a parte de reboco das paredes, eu chamei de quê? De acabamento, que é essa fase aqui que eu estou trabalhando agora. E a parte de pintura, eu chamei de acabamento final, tá? Que já é a construção da própria casa. A parte de decoração, que já é a decoração do ambiente, do espaço, já é quando você acrescenta alguns objetos, quando você acrescenta um cavalo, uma vaca, um burrinho, umas galinhas, mas aí já seria parte de decoração, já não faz mais parte do próprio quadro, já é uma coisa a mais que você acrescenta, né? Que na construção seria a parte de decoração que não faz parte da casa, tanto que decoração já é outro profissional que faz, né? Já nem é mais a pessoa da área de construção, já é um decorador. O que eu estou fechando aqui é melhorando a qualidade do fechamento da tela. E se você tiver uma tela ruim, uma tela de baixa qualidade, que a maioria dos artistas do Brasil tem, eu acho que mais de 70, 90, 80%, essa técnica cairia perfeito para você, porque as camadas de tinta que a gente está aplicando, ela vem melhorando o resultado e a qualidade da tela. E aí quando você parte para fazer o acabamento final, você já tem uma tela bem fechadinha, em ótima qualidade, para você fazer um acabamento quase perfeito. Por isso que essa técnica ela é tão boa para quem não tem bons materiais. E algumas pessoas acham que essa técnica é lenta, né? Ah, tem muita camada de tinta, isso demora muito. É o inverso, tá? Essa técnica ela é muito mais rápida. Por quê? Porque a queima já seca na hora, a parte de mapeamento que seca em 1 hora e você já pode partir para o acabamento, que é essa fase aqui, tudo num dia só. E depois disso você vai só esperar secar mais uns 3 ou 4 dias para já fazer o acabamento final. Quer dizer que em 2 sessões você já termina o quadro. E um quadro muito bem acabado e até numa tela ruim. Agora se você pega uma tela ruim e vai querer pintar direto com tinta ruim, você vai esperar em média 1 mês para sua tinta secar. 1 mês não é mais rápido do que 1 semana não. Então, se você iria ter seu quadro pronto para entregar em 1 mês, eu teria o meu pronto para entregar em 1 semana. E como minha tela é ruim, a sua tela é ruim, o meu trabalho de acabamento ficaria melhor do que o seu. Porque o seu você tentou fazer de primeira e o meu eu trabalhei as camadas, melhorando a qualidade da tela. Então, o que você acha que é demorado é o inverso, tá? É mais rápido. Eu também achava, eu vou dar uma camada, eu vou dar outra camada, vai ser muito mais demorado. Pelo contrário, porque você aqui está melhorando a qualidade do seu tecido. Então, se você está melhorando a qualidade, a tendência é você ter um resultado melhor. Como a gente trabalha do magro para o gordo, as camadas inferiores, que é as que vão ficar no fundo, elas secam muito rápido. E no que elas secam, você já consegue evoluir. Por quê? Porque você está trabalhando magro. O magro a tela absorve muito rápido. O que a tela não absorve rápido é o gordo. E o gordo é só o último. O último você já está terminando o quadro. Então, terminou no gordo, fechou, acabou o quadro. Tá? E aí você já pode entregar o quadro ao cliente. Mesmo ele ainda estando um pouco molhado. É só você pedir para o cliente ter um pouco de cuidado. Ou então você esperar 1 semana para entregá-lo seco. Então vamos supor que eu demorasse pelo menos 1 ou 2 semanas para entregar um quadro seco, você demoraria mais de 1 mês para entregar a mesma tela e com a qualidade inferior de cobertura de tinta e de qualidade de beleza também, porque o quadro não ficaria tão bonito porque você iria ter que colocar muita tinta para conseguir os resultados e o resultado não ia sair bom, ia ficar um empastado de tinta que ia passar mais de mês para secar e você não iria obter um bom resultado. Resumindo, não valeria a pena, tá? Agora, se você tem uma tela muito boa,
Se você tem uma tinta muito boa, que seca rápido, aí tudo bem. Se você vai querer usar secante de cobalto para secar mais rápido, eu vou botar secante, professor, bote. Aí você vai morrer cedo, o que é que adianta? Você tem uma tela rápida, mas vai embora cedo, então não adianta. É melhor você ter uma tela que demore um pouquinho mais e você viver muitos anos, né? Do que você se encher de cobalto e terminar você morrendo aí contaminado com o cobalto. Então não vale a pena usar o secante de cobalto. Secante de cobalto é um produto que eu acho que não deveria nem existir, tá? Essa é a minha opinião. Não deveria nem existir. Já basta o azul de cobalto que a gente usa, que não é tão pesado quanto o diluente. Beleza? Mas aí também tem o secante de cobalto, que é um veneno. Não deveria existir. Não jogue nem na bacia do banheiro esse produto, viu? Muito menos no lixo. Então não vale a pena você ter que apelar para o secante de cobalto para poder ter um trabalho mais rápido. Não vale a pena. Então essa técnica é uma técnica muito boa, aparentemente lenta, mas não é lenta, tá? Falo por experiência própria, eu vivo exclusivamente de arte, não tenho outra fonte de renda a não ser arte, entrego meus quadros, quando eu quero terminar rápido, eu termino num prazo de uma semana, independente aí do que seja, do tamanho da tela. Isso usando essa técnica aqui. Beleza? Eu consigo terminar uma tela até em 2 dias. Não vou dizer em 2, mas em 5 dias. Mas não é 2 dias, eu digo assim, porque eu faço toda a parte em um dia e depois de 5 dias eu venho e faço a conclusão do quadro. Por isso que eu digo em 2, mas se for contar em dias corridos, daria 5 dias de trabalho. Os outros 3 e 4 eu vou só esperar, né? Vou só esperar. Mas aí eu posso considerar 2, porque eu não trabalhei nos outros quadros. E os outros quadros eu já vou estar trabalhando em outro quadro. Eu vou estar trabalhando em outro. Não vou mais precisar trabalhar naquele. Pronto, aqui falta só a parte do caminho. Nesse caminho você vai jogar bastante luz. Como é que joga bastante luz? Bastante branco. E a tinta bem diluída. Porque aqui é magro. O caminho tem que ser magro. Não pode ser gordo. Senão você não consegue achar a cor. Pronto, vou colocar aqui a tinta para vocês verem, ó. Limpei bem o pincel, vou pegar aqui, ó, bastante branco com amarelo. Olha aí. Vou diluir bem esse caminho. Pode diluir como se estivesse na fase 3 para ele escorrer. E dar um toquezinho aqui no vermelho, que é o alizarinho. Se você tiver o vermelho francês, também pode usar um pouco do vermelho francês no lugar do alizarinho. E agora a gente vai jogar uma luz nesse caminho. Com a tinta bem diluída, tá? A tinta bem diluída. Usa mais amarelo do que vermelho. E branco, muito branco. E bem diluída, senão demora muito a secar. Não tem sentido. Pode pintar para qualquer sentido, porque a gente ainda vai trabalhar nesse caminho. Você pode até nas bordas do caminho assim, ó, quando ele encosta aqui, você colocar um pouco mais de amarelo e de vermelho, para ficar em um tom mais alaranjado. O vermelho pode ser o francês, pode ser o chinês, ou pode ser o próprio alizarinho. Dá uma esfumaçadazinha aqui, ó. Vou pegar um pincel maior, senão vou demorar muito e desnecessário. Eu peguei agora o número 16 da referência 441. Para poder ganhar tempo. Tempo é ouro, né? Tempo é ouro para quem trabalha exclusivamente com arte. Não pode demorar muito para pintar um quadro. Essa fase a gente chama de acabamento. Não é acabamento final, tá? Lembre-se que ainda tem uma fase depois dessa. E se você quiser, ainda tem a fase 6, que é os mimimis, né? Que é você acrescentar um burrinho, um cavalinho, uma cabrinha. Mas esses objetos que você vai acrescentando a mais,
que é a parte de decoração, eles já não fazem parte da paisagem. São objetos que você acrescenta apenas para melhorar a questão visual. Isso a gente na construção chama de decoração, né? Que é o quê? É você colocar um lustre de cristal, é você colocar uma torneira, né, metálica. São coisas que geralmente até você tira depois que constrói a casa. Porque não fazem parte do projeto da casa. Aí já é uma coisa, projeto de arquitetura da casa, né? Questão de ornamentação. Um vaso com uma planta, uma samambaia pendurada na porta da varanda. Aí já são coisas que você acrescenta apenas para melhorar a questão visual, mas não faz parte da composição. Que aí seria aqui a gente acrescentar um animal, algo desse tipo. Eu vou baixar aqui um pouco agora para a gente pegar essa parte do caminho. Pronto, e agora eu estou dando cor à questão aqui do caminho. Branco, amarelo e um pouquinho de alizarinho. Se quiser dar um toquezinho no verde em algumas partes, pode dar um toquezinho no verde para dar um tonzinho de marrom. Lembre-se que verde com vermelho dá marrom, tá? Não esquece disso. Estou melhorando as camadas e depois dessa eu já posso vir detalhando cada parte. Perceba que eu vou melhorando a qualidade do tecido para cada fase que eu vou trabalhando. Agora a tela já tem uma cobertura total, né? E é aí que entra a fase de que? Acabamento final. A partir dessa parte aí a gente vai para a conclusão do quadro. Aí sim, tudo que tiver de ficar, vai ficar. E depois do acabamento final, vem aí você acrescentar um burrinho, um cavalinho, algo desse tipo aí que você queira, tá? Esse é o jeito que eu pinto meus quadros. Desse que eu estou passando para vocês. Agora eu quero aproveitar que a gente já está terminando, para quem ficou aí até o final do vídeo, que são as pessoas mais interessadas, né, pelo tema. Eu também estou com um curso de paisagem, tá? E nesse curso de paisagem a gente vai trabalhar paisagem rural, paisagem urbana, a gente vai trabalhar paisagem de campo, a gente vai trabalhar marina e vários outros temas da paisagem. Se você tem interesse nesse curso, nos comentários aí deixa o número do teu WhatsApp com o código da tua cidade para eu te convidar e te explicar cada detalhe do curso, tá? Explicar todos os detalhes do curso. Se você tem interesse em fazer esse curso, em aprender essa técnica que eu estou usando aqui, eu já tenho algumas turmas e agora, próximo mês, a gente vai estar começando uma turma nova. Você pode estar fazendo parte dessa turma. Então, se você tem algum interesse, deixa o teu WhatsApp aí nos comentários que eu vou fazer contato com você, ok? Se você também está assistindo esse vídeo e está gostando da aula, não esquece de curtir, é muito importante que você curta, que você comente, tá? Isso dá muita força ao canal. Se você visualiza o vídeo, se você gosta e você não curte, o YouTube entende que você não gostou do vídeo, né? Então é melhor você clicar na mãozinha para baixo e dizer que você não gostou do que você assistir e não fazer nenhum comentário ou não curtir ou discutir, porque é como se o vídeo não tivesse tido nenhuma utilidade para você. Então, se você gostou, uma maneira de você ajudar e até estimular para que o canal continue existindo seria você fazendo um comentário. Se você não quer comentar,
dá pelo menos aí uma curtida. Se você não gostou do método, não gostou da maneira como o professor ensina, aí você coloca uma mãozinha para baixo, porque aí para o YouTube você pelo menos teve uma opinião aí sobre o vídeo, beleza? Então agora eu vou escurecer aqui esses troncos, ó. Vou colocar aqui, ó, alizarim, amarelo indiano e um pouco de azul ultramar. Olha aí, não esquece de diluir, porque senão demora muito a secar. O azul, vermelho e um pouco de amarelo. E aqui você vem, ó, e escurece essa parte aqui do tronco. Beleza? Vamos escurecer aqui essa parte do tronco para a gente depois trabalhar esse tronco com um pouco mais de luz. Primeiro a gente faz a parte escura para depois a gente clarear. Então nessa técnica que eu trabalho, a gente trabalha sempre de trás para frente e do escuro para o claro. Então a gente trabalhou primeiro as cores que estavam embaixo, a gente trabalhou primeiro o céu que estava atrás, para só depois trabalhar as partes que estão na frente. O claro ele sempre vai estar por cima. Por isso que a gente deixa o claro para o final. Beleza? Então essa é a ordem que eu criei para poder facilitar a compreensão de quem está aprendendo a pintar. Por isso que muita gente tem dificuldade para aprender a pintar, porque o professor às vezes não tem uma ordem. Às vezes ele começa de trás para frente, às vezes começa de frente para trás, e o aluno fica perdido, ele não sabe como é que ele vai seguir o caminho, porque não tem um caminho. O caminho uma hora vai para a direita, uma hora o caminho vai para a esquerda, não tem uma ordem. Então às vezes você até se pergunta, né? Como é que o professor sabe a hora de usar isso? Como é que o professor sabe a hora de usar aquilo? Então se você criar uma ordem, fica mais fácil para você entender os momentos de fazer isso, os momentos de fazer aquilo. E esse método que eu estou pintando, eu estou tentando criar uma ordem para você perceber quem é que faz primeiro, quem é que faz depois, quem é que, né? Para você ter uma ordem de tudo. E aí você consegue aprender, consegue entender. Agora, se não tem ordem, não tem nada, né, dizendo quem é primeiro, quem é segundo, como é que você vai criar uma metodologia, né? Passa a não ter nenhuma metodologia. Esse às vezes é o problema de quem ensina, mas não é autodidata, não sabe como aprendeu, ele não tem uma metodologia. Então fica difícil passar, porque ele não sabe como foi que ele aprendeu, ele só sabe que sabe, mas não sabe como sabe, nem porque sabe, nem da onde sabe, ele só sabe, que entendeu, mas não consegue transmitir. E aqui eu estou tentando criar uma ordem, né, para tudo, para vocês poderem, de uma forma racional, entender todo o processo. Então vejam só, para a fase 3, para a fase 4, essa parte aqui já está pronta. Agora é só vir, esperar secar e vir com o acabamento, tá? Então é isso aí. Essa é a fase, essa aula 3, a fase 4, que é a fase, você pode anotar aí como fase de acabamento. Então é em cima dessa fase que nós vamos terminar o nosso quadro. Então desejo que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula eu estou fazendo para vocês. Vocês podem fazer alguns comentários dizendo se gostou, se não gostou, se querem que eu melhore alguma coisa, se querem que eu explique algo melhor, que eu seja mais detalhado em alguma parte. Então vocês vão fazer os comentários aí e dizer o que é que vocês acharam, ok? Então tudo de bom para vocês e até nosso próximo vídeo. Tchau!